Salmo de número 84. Salmo não tem capítulo. Às vezes se usa dizer Salmo capítulo 84, não tem capítulo, é Salmo mesmo, é o número, né? Salmo 1, Salmo 23, Salmo 40, Salmo 80, Salmo 83, tá bom? Salmo 84, são poucos os versículos, 12 versículos. Vamos ler todos os versículos para o nosso aprendizado hoje. Todos encontraram? Digo amém. Amém. Leamos, portanto, a palavra do Eterno, que nos diz assim: quão admiráveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Repita assim após mim: clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha para si ninhos junto dos seus altares e sua prole. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente, Selá. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles comparece em Sião, perante o seu Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, Selá. Olha, ó Deus, escuta escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos seus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em ti põe a sua confiança. E você toma o seu assento dizendo amém. Meus irmãos, nós temos um tema, e eu coloquei ali na foto, até meio sorrindo, porque esse é o tema do Salmo, a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. E sabe por que eu pus ali uma imagem e eu sorrindo? E eu não tenho aquele sorriso tão lindo assim. Mas escute bem, sabe por quê? Porque no santuário de Deus, irmão, é lugar de você se alegrar. Eu falei do senhor, o senhor Abravanel, o Silvio Santos, que você não olhava para ele com a imagem de semblante caído, tédio, desgostoso. Ele tinha os seus motivos, mas eu penso nos meus motivos que são maiores. Por que eu tenho que ser um cristão alegre? Porque eu sirvo um Deus todo-poderoso, um Deus cujos recursos não têm limites, um Deus que até nos dias amargos da vida, Ele coloca alegria no nosso coração para sorrir, mesmo passando as agruras da vida.
E sabe que esta é a maior raiva do diabo, porque ele sabe que o crente, olha para cá, está inserido em um grande contexto de dificuldades, está na prova, está na luta, mas quando vai chegando 18 horas no domingo, ele diz, aquela porta não vai se abrir. Eu duvido que esse crente hoje vai para a igreja apresentar perante o seu Deus, e de repente a porta se abre, e o crente sai de lá com a sua família, com um sorriso lá na orelha, aleluia, dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso está o motivo aí da minha alegria, da minha felicidade. Vocês também nunca vão ver eu aqui, mesmo inserido no problema, mesmo doente, na prova, vocês nunca vão ver eu aqui com semblante caído, tédio, desgostoso, cabisbaixo, tristonho, nananina não. Sabe por quê? Eu sirvo o grande Deus, é o Deus da minha grande alegria. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Escute bem isso. Esse salmo ele é dividido em 3 partes. A primeira vai do versículo 1 até o versículo 4. Fala da ambição da alma. A segunda, ela vai do versículo 5 ao versículo 8 e fala da aproximação da alma. A terceira, do versículo 9 até o versículo 12, fala da chegada da alma perante o Senhor para o adorá-lo. E o que me chama a atenção, porque esse Salmo 84 é um salmo proeminente, é um dos salmos mais impactantes de toda a coleção de salmos, o saltério da igreja hebreia, da igreja antiga. Salmo é saltério, é cânticos. E esse Salmo 84 é um dos mais proeminentes de toda a Bíblia. Por quê? Porque ele narra uma história, quando as famílias saíam de todas as partes e vinham para Sião. Eles eram os viajantes, eles eram aqueles que vinham para Sião para se apresentar diante do seu Deus. Eles vinham para uma celebração, eles vinham para glorificar o Rei dos Reis. E aqui eles tinham um percurso, porque eles tinham que passar pelo Vale de Baca. Vale de Baca no hebraico é o vale de choro, o vale de lágrimas. Era um vale muito perigoso, além das bestas feras que tinha nesse vale e víboras que uma picada matava. Era um vale escuro, muito perigoso, e que todas as pessoas que passavam, e não tinha outra alternativa, todos que se dirigiam a Sião tinham que passar pelo Vale de Baca. Todavia, eles tinham a presença de Deus para os guardar. E aqui você vai ver, eu estou adiantando, que quando eles passavam pelo Vale de Baca, aqui diz que fazia-se nele uma fonte, e chuva também se enchia os tanques. Oh, irmão, nada pode nos impedir de comparecer na casa de Deus para tributar a Ele a adoração. Eram famílias que andavam 3 dias a pé, outras andavam quase uma semana de camelos para chegar até em Sião. Eram os viajantes para comparecer na casa de Deus. E às vezes eu fico pensando, que privilégio temos nós. Você pensa que eles ficavam bem acomodadinhos como você está agora? Nananina não. Olha para cá, eu vou te surpreender. Eles nem entravam dentro do templo. Não, pastor, não, no tabernáculo eles não podiam entrar. Não.
Por isso que aqui diz a porta do tabernáculo, ou nos átrios. Por quê? Porque a Bíblia diz que no local do holocausto, do sacrifício, entrava apenas o sacerdote para oferecer sacrifício. No lugar santo dos santos, entrava apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, e com sacrifício, para oferecer sacrifício por ele e pelo povo. Pastor, e a grande massa que vinha adorar a Deus, olha para cá, ficava pelo lado de fora. Tem um modelo antigo até da Igreja Católica lá em Roma, que quando o Papa apresenta, ele aparece assim numa janela, um pequeno espaço, um alpendre suspense, e dali ele fala, a multidão fica tudo lá. É uma visão típica do que acontecia antigamente. As pessoas não ficavam todas acomodadinhas assim, assentadas num banco tal, não tinha não, era tudo em pé, irmão. E ali ficava horas e horas. Você já pensou, irmão? E eles saíam de suas casas, famílias, crianças, e eles vinham para o templo adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio, aleluia, e o véu do templo se rasgou em dois, aleluia, e a Bíblia diz que se fez ali um novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua própria carne. E aí o escritor aos Hebreus diz, olha, tendo pois ousadia para entrar, antigamente não podia, mas ele diz, para entrar no santuário do Senhor. Agora nós podemos entrar, agora você pode sentir a presença dele aqui, agora você pode usufruir da sua presença, olha aí. Tendo, pois, irmãos, ousadia para ficar do lado de fora, lá nos átrios, não, para entrar no santuário, tem que ter sangue, pelo sangue de Jesus. Antes nós não tínhamos condições, porque éramos pecadores, excluídos, destituídos da glória de Deus. Mas olha para cá, quando você teve o seu encontro com Jesus, Ele te levou até o alto do Calvário, no chuveiro da regeneração, e te deu um banho de carmesim. Hoje tem sangue, hoje você está limpo pela palavra do Senhor. Glória a Deus. E o salmo é extraordinário. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele falava exatamente aqui do amor que se tinha aos tabernáculos do Senhor. E eu pergunto para você, que amor você tem para com esse lugar? Você ama a habitação dessa casa? Você ama verdadeiramente esse lugar? Você ama com total reverência, com ordem, com decência? Porque Paulo escreveu dizendo que quando a gente se reunirem para adorar a Deus, irmão, tem que ser com reverência. Ele diz, faça-se tudo com reverência e ordem. Por quê? Porque agora não estamos lá fora, estamos dentro do santuário. E a Bíblia diz, Deus está no seu santo templo, calam-se todos diante dele. Nós estamos hoje na presença dele aqui no santuário. Cuidado para você não ir na onda daquela história dos desigrejados, que igreja somos nós. Não, nós não somos igreja. Nós fazemos parte do corpo místico de Jesus, que é a igreja. Mas se você ficar desligado do corpo lá fora, você já pensou uma mão, um dedo, uma perna, um
braço fora do corpo, que é a igreja, daqui 2, 3 dias está podre. Assim é as pessoas que não congregam, que não tem este lugar para ouvir Deus. Não, mas eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. E é só membro se você estiver ligado no corpo. Ligado, como disse João 15, ligado na videira verdadeira, que é Jesus. E aqui fala do amor aos tabernáculos do Senhor dos Exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. O verso de número 2 fala do desejo e da entrega. Diz assim: a minha alma está anelante e desfalece. Interessante, que contraste. A alma está anelante, mas ao mesmo tempo desfalece. Como é que você entende um versículo como este? Anelante e desfalece. Sabe por quê, irmão? A carne nunca estará pronta para servir e nem para se apresentar diante do Deus vivo. Há um desejo ardente aqui nos corações desses viajantes que saíam de suas casas de longe e eles vinham para o templo em Jerusalém. Eles não teriam a oportunidade de entrar no templo, mas mesmo nos átrios, junto às portas do tabernáculo, eles vinham com desejo ardente no coração de adorar a Deus, de servir ao Senhor. E eu pergunto para você, qual o seu desejo aqui nesta noite? Será que o desejo da sua alma se sobressai e pode se colocar no seu culto de adoração, que a sua alma está anelante por Deus? Anelante por Deus. Ele diz, e desfalece nos átrios do Senhor. Quando o sacerdote saía lá fora, aí ele dava as condições daquilo que Deus havia falado com ele ali, após a entrega do sacrifício. E aí ele falava ao povo. Primeiro ele falava a Deus, ele recebia de Deus, conforme está lá em Hebreus, no capítulo 7, no capítulo 9, fala da apresentação do sacerdote diante do Senhor no sacrifício. Aí primeiro ele recebia de Deus, para depois entregar ao povo os conselhos de Deus para aquelas famílias. E eu acho extraordinário essa expressão do salmista, dos filhos, né? Alguns atribuem, como Lutero, Calvino, eles atribuem aqui esse salmo a Davi. Mas é evidente aqui que os filhos de Corá, os coraitas, que compôs esse salmo. E era um salmo que eles foi cantado durante essas viagens que os peregrinos, os viajantes faziam, quando subiam para Sião para adorar a Deus. Eles começaram a cantar um cântico de júbilo, de alegria, e assim eles deram início a esse salmo. E aqui diz: o meu coração, a minha alma está anelante e desfalece nos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aqui fala de desejo e de entrega. A carne clamando pelo Deus vivo. Será que a gente está inserido nessa realidade? Será que o culto para você não é apenas uma reunião ou encontro de amigos, ou uma reunião oca, vazia, aonde ninguém sente nada, absolutamente nada? Mais um culto. Eu nunca digo mais um culto. Eu sempre digo o culto.
Mais um culto, parece que é tudo a mesma coisa. Aconteceu um culto na quarta-feira, mais um culto hoje no domingo. Não, esse é o culto. Até porque eu não sei, de repente pode ser o meu último culto. Pode ser o teu último culto. Você não sabe o que acontecerá amanhã. Então, hoje eu apresento a Deus com a minha alma anelante e a minha carne clama pelo Deus vivo. Que quando você adentrar aqui para adorar a Deus, você coloque isso no teu coração. Olha, eu vou para o culto hoje e eu quero que o meu coração clame pelo Deus vivo. A minha alma já está anelante aqui em casa. Eu vou comparecer diante do Deus Todo-Poderoso e eu vou oferecer a Deus o meu culto. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, o versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos. Era mais do que um pedido, era um rogo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Hoje não é mais um novilho, um carneiro, uma ovelha, um animalzinho, alguns pombinhos, não. Hoje é você o sacrifício no altar. É você que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, isso é corpo presente, santo e agradável a Deus. E aí, agradável a Deus, você sempre tem que colocar um ponto de interrogação. Senhor, será que o meu culto a Ti está sendo agradável? Olha para cá. Será que o Senhor está se agradando do meu culto? Ou é mais uma reunião qualquer? Não. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto da razão, culto do intelecto, culto do saber. Você sabe o que você está fazendo aqui. Versículo de número 3 fala de um lugar perto de Deus. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole junto os teus altares. Eu não sei se num designado, num certo dia, os salmistas olharam e pôde ver alguns pardais fazendo ninho junto ou próximo ao altar. Ele diz: olha que bacana, que coisa legal. Já pensou se até os pardais, que não têm entendimento, são pássaros, encontraram ninho, a andorinha, olha lá, olha que coisa linda, a andorinha fazendo ninho junto ao altar do Senhor, olha que liberdade. E agora eu que sou filho, e agora eu que vim para adorar, eu não posso perder o meu tempo. Oh, meu irmão, parece que foi algo semelhante, algo assim. Ele diz: olha, até os pardais. E sabe que isso é comum na história da igreja. Você vai hoje para algumas igrejas, você vai ver lá que até nos telhados tem pombos, tem pardais. Até lá em casa, irmão, lá em casa, em cima está cheio de pombo. Eu não sei como é que eles entram. Eles gostam, não rumam a brecha lá, eles entram. Os lugares mais altos, eles gostam de entrar. Igrejas, então, quer ver se deixar. Eu me lembro, nós estávamos lá em Ribeirão Preto, numa escola bíblica, uma certa feita, os vidros estavam abertos. De repente, para selar a tarde daquele dia, que era uma escola bíblica, sabe o que aconteceu? Um pombo branco entrou voando a grande nave do templo, e assentou assim. O pregador estava pregando um pouquinho mais afastado, e ela sentou assim, em cima do púlpito. Não encontrou, assentou assim. Aí ele só esperou um pouquinho, aí ela voou e saiu novamente. E ele diz: Deus está confirmando a palavra desta tarde. E foi uma glória naquele momento, irmão.
Então você vê a liberdade dos pássaros. Agora, se eles têm essa liberdade, imagine eu e você, que somos filhos de Deus, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, irmão. Que liberdade que nós temos para nos apresentar na casa de Deus. E como diz aí, que é Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Extraordinário. E aqui vem a primeira de 3 expressões, bem-aventurado. Fala de 3 expressões, uma no verso de número 4, a outra no verso 5 e outra no verso de número 12. 3 expressões, bem-aventurado, falando das bem-aventuranças. A primeira diz: bem-aventurado os que habitam em sua casa, louvar-te-ão continuamente. Aí vem essa palavra selá, que no grego é amém, ou seja, para sempre. Essa palavra selá quer dizer para sempre. Aqueles que habitam em tua casa, louvar-te-ão, ou seja, para sempre, ou em todo sempre. Isso aqui é extraordinário, habitar na casa de Deus. E sabe que aí eu me lembro de um outro salmo, que é o Salmo 27, o versículo de número 4. Exatamente lá foi Davi. Ele faz um pedido extraordinário para Deus. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor. Interessante, ele diz: eu vou perseverar e a buscarei. Ou seja, eu vou perseverar nesse pedido, eu vou continuar pedindo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar. É a mesma expressão usada aqui, bem-aventurado o que habita em tua casa. Ele diz: olha, para que eu possa morar na casa de Deus. O que é morar? Diga assim: fixar residência. Ele queria morar, irmão. Isso é fixar residência na casa de Deus. Quantos dias por semana? Todos os dias da vida dele. Sabe que tem crente, irmão, tem 2, 3 cultos por semana, e ele já embaraça tanto, rapaz, não consegue vir à igreja 2, 3 cultos por semana. É muito, rapaz, é muito. E tem uns pedindo culto todo dia. Se ele não consegue vir nem 2 vezes por semana, irmão, irmão, deixa de ser hipócrita. Você não consegue vir nem 2 vezes por semana, você quer culto todo dia? Você não consegue 2 vezes por semana, assiduamente, você não consegue acompanhar o teu pastor? Muita hipocrisia hoje, muita mentira na vida das pessoas. Eles não tinham culto seguidamente como nós temos hoje, mas eles aproveitavam a oportunidade. Nós estamos agora na dispensação do Espírito, no ministério do Espírito. A liberdade que eu e você tem é muito maior. Então a gente tem que chegar aqui com ousadia, como esse pedido ousado que Davi fez. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aí, eu me dirigindo ao salmista Davi: mas para que, Davi? Você quer morar na casa do Senhor todos os dias? E ele me dá uma resposta linda. Primeira resposta de Davi: para contemplar a formosura do Senhor. Qual era o primeiro motivo? Para contemplar a formosura do Senhor. Olha para cá, aqui nesse culto agora, é para você contemplar a formosura do Senhor. O salmista, no outro salmo, diz: olha, eu te vi no tabernáculo. Foi o Asaf lá no Salmo 73. Como eu te vi no tabernáculo. Isaías estava na casa do Senhor, está lá no capítulo 6 do seu livro. Ele viu o Senhor, diz: não é que me contaram, eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Irmão, aqui é lugar de você ver a Deus.
Aqui é o lugar de você sentir Deus no seu coração. Então Davi, qual era o primeiro motivo? Para contemplar a formosura do Senhor. E a segunda coisa, para aprender no seu santo templo. Segundo o salmista, aqui é lugar de aprendizado. E eu já vi muitas pessoas aprendendo aqui as coisas concernentes a Deus. Aqui é o lugar que a pessoa vem e às vezes não sabe nem fazer um ó com o fundo de uma garrafa. Minha mãe usava essa expressão. Ela nunca foi à escola. Minha mãe nunca aprendeu o ABCD, nunca foi à escola. Mas ela aprendeu a ler a Bíblia. Sabe aonde? Na casa de Deus. Ela aprendeu ouvindo e de repente carregando a Bíblia, não sabendo o que significava. Ela aprendeu a ler a Bíblia. Aonde? Na igreja. Na igreja. As pessoas aprendem expressões, aprendem até o português correto. Aqui dentro da igreja, elas aprendem a falar, perde a inibição. Você dá a primeira vez o microfone para a pessoa, ela treme tudo, mas a gente continua, irmão, tá bom, tá. Pastor, eu quase caí lá. Tá bom, você está no caminho certo. Segunda vez, terceira, daqui a pouco está pregando mais do que o pastor. Glória a Deus. Por isso, aqui é lugar de aprendizado. E eu gosto muito desse Salmo 27, o que está escrito no verso 5. Porque diz, porque no dia da adversidade, tá vendo? Quando você mantém uma ininterrupta comunhão com Deus e é assíduo na casa do Senhor, nas noites de culto, o que vai acontecer com você? Porque no dia da adversidade, Ele vai te esconder no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo, me esconderá e me por-me-á sobre uma rocha. Daí, por isso que os filhos de Corá, eles cantaram: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, ou seja, para sempre, selá. Bem-aventurado, a segunda bem-aventurança, o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Isso aqui fala de extrema felicidade. Irmão, isso aqui é extraordinário. Extrema felicidade. Quando a Bíblia usa essa expressão mais do que o bem-aventurado, que você leva para o Aurélio, ou dá um Google, você vai ver, mais do que feliz. É uma tradução muito, sabe, sem muito conteúdo. Uma pessoa mais do que feliz. Essa palavra bem-aventurança ou bem-aventurado. Mas nos códigos divinos, a Bíblia Sagrada, essa palavra bem-aventurado significa bem-sucedido em todas as coisas. Você vai ser bem-sucedido dentro e fora. Você vai ser bem-sucedido na sua família, entre os seus amigos, aonde você estiver, você será uma pessoa bem-sucedida em tudo. Por quê? Porque você tem Deus. E quem tem Deus, irmão, não perde batalha. Quem tem Deus tem a maioria. Por isso diz: bem-aventurado o homem cuja força está em quem? Em ti. E os caminhos são caminhos aplanados. Isso aqui é maravilhoso. O qual, verso de número 6, passando pelo vale de Baca. Eu já disse no início, esse vale era inevitável. Todos os peregrinos, os viajantes que subiam para Jerusalém, eles tinham que passar nesse vale perigoso. Eles tinham que passar no vale. E eu fico pensando, porque a tradução no hebraico desse vale é choro e lágrimas. Ninguém gostava de passar pelo vale. Até porque, irmão, quem gosta de passar pelo vale hoje? É melhor estar lá no topo da montanha, lá em cima, longe dos perigos. Ninguém quer ficar lá embaixo.
nos vales, mas para os viajantes, os peregrinos que subiam, saíam de suas casas para vir adorar a Deus em Jerusalém, eles tinham que passar no vale de Baca. E é interessante que alguns ali dizia, está nos manuscritos antigos, que nesse vale tinha ali pequenas árvores, que delas saíam água, mas era água semelhante a um bálsamo, que dava sustentação, que servia de remédio para os viajantes que ali passavam. E quando os viajantes passavam por ali, alguns cavavam poços ali, para que quando chovesse as águas desciam e enchesse aqueles poços, a fim de que quando eles passassem por ali, eles teriam água para saciar. Isso eu quero dizer, que até nos vales haverá água para você beber, haverá refrigério, haverá bálsamo, remédio. Você não vai perecer no vale. De repente você adentrou aqui, pastor, nesse vale estou eu, o vale do choro, o vale de lágrimas, e eu não estou aguentando mais. Aguente mais um pouquinho, meu irmão, aguente, minha irmã. Sabe por quê? Com Deus há sempre um final feliz. Aguente. E é interessante que quando eles passavam pelo vale, eles não se desfaleciam. E aí o verso seguinte prova isso, que eles passavam pelo vale e eles recebiam força. Aleluia! Eles iam indo de força em força. Aleluia! Seu lugar não é aqui, meu irmão. Você vai receber força do Senhor nesta noite. Sabe por quê? Ainda que você se sinta fraco. Paulo, uma certa vez, ele se sentiu. Ele diz, eu estou fraco. Aí Deus diz, não, é desse jeito mesmo que eu quero ver você. Sabe por quê, Paulo? O meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. Paulo ouviu isto de Deus, pensou, raciocinou e diz, então já sei. Quando eu penso que sou fraco, é aí que eu sou forte. O poder de Deus está te fortalecendo. Eles iam indo de força em força, cada um deles em Sião comparece perante o seu Deus. Você já pensou, irmão, sair longe de suas casas, moradias longínqua, para estar no templo? Alguém diz, mas para que estar na igreja? Os desigrejados estão pregando isso aí, guerreiro Alberto, estão pregando isso. Para que ir na igreja? Olha aqui o exemplo. Eles tinham que passar até pelo vale, e eles passavam, eram renovados, recebiam força, vigor. E aí, para comparecer cada um deles em Sião perante o seu Deus. E eu já estou terminando. Diz assim: Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó, para sempre. Selá. Você já pensou? E ali, comparecendo diante de Deus em Sião, eles faziam a primeira oração da chegada, pedindo a proteção de Deus, dizendo para Deus: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Eu saí lá da minha casa de longe, passei pelo vale de Baca, e eu cheguei até aqui perante o Senhor em Sião. Escuta as minhas orações. Eram variados problemas, adversidades que esse povo enfrentava. Até muitas vezes na caminhada a presença dos inimigos, mas nada os intimidava de comparecer em Sião para adorar a Deus. E eles, chegando ali, eles faziam a oração. E aí eu me lembro do Salmo 20,
os versos 1 e 2, que extraordinário é o Salmo 20, porque diz: o Senhor te ouça no dia da angústia, o Deus de Jacó te proteja. O verso 2 diz assim: envia-te o socorro desde o seu santuário. Está vendo a importância do santuário? E eles lá no átrio, fazia do lado de fora, junto às portas, fazia a sua primeira oração. E aí tem uma resposta contundente: o Deus envia o socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Que coisa extraordinária. Eles oravam: olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. E aí, o verso de número 10, que eu cito até muitas vezes aqui na Bíblia, talvez você não saiba onde está aqui no Salmo 84, verso 10. Porque vale mais um dia. Ou seja, eles não tinham essa liberdade como nós, de poder cultuar 2 vezes, 3 vezes por semana, como as irmãs essa semana. Eles não tinham essa liberdade, mas eles entendiam que só de estar no santuário, junto às portas dos tabernáculos, ali, irmão, um dia para eles valia mais do que em outra parte 1000. E ele expressa: porque vale mais um dia em teus átrios. Aonde é os átrios? Lá fora, irmão, lá no pátio, lá fora, do que em outra parte 1000. Ou seja, eles estavam dizendo para Deus: Senhor, um dia que, com todo esse sacrifício demandado, que nós tivemos que sair de longe, passar pelo Vale de Baca para chegar aqui, um dia que vale mais do que em outro lugar 1000. Mas sabe que tem gente que vai: 1000, rapaz, dá para mim estar em 1000. E ele quer estar no shopping, no dia de culto, ele está no shopping. Olha para cá, ele está no encontro, no churrasco dos amigos. Está no churrasco dos amigos. E ele está para lá e para cá, menos na casa de Deus para adorá-lo. Oh, irmão, adore a Deus enquanto você tem vida. Celebre a vida que Deus te deu, porque vale mais um dia na casa do Senhor. Sabe que tem crente, quando ele ficar doente em cima de uma cama, sabe o que mais ele vai lamentar, irmã Vera? Poxa, porque eu não aproveitei, porque eu não fiz, eu não pratiquei o que diz em Eclesiastes capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Os dias maus vieram para mim, e agora eu não posso estar na casa de Deus, estou impossibilitado. Tem crente que vai lamentar isso, porque hoje Deus lhe deu saúde, Deus lhe deu até carro com gasolina na garagem, mas porque está frio, ele diz: não, hoje eu não vou na igreja, eu vou lá no shopping com a minha família, eu vou no encontro ou para o encontro de amigos, e ele não vem para a casa de Deus. Eu finalizo aqui o que o salmista diz: porque o Senhor Deus é um sol. Ele é um sol. Isso fala de proteção. Você sabe que o sol nos aquece. Você vê a necessidade extrema do sol agora no inverno. Às vezes tem um sol, mas é um sol frio. Mas sem a presença do sol, meu Deus, irmão, não dá. A mulher: eu quero sol, mas por que você quer sol? Eu tenho que secar as roupas. Olha aí a necessidade extrema do sol. É o sol. O Senhor é um sol, mas não é só sol, Ele também é um escudo. O Senhor dará graça, e não somente graça e glória, não negará bem algum. Está vendo? Fala até de coisas materiais, bem algum, aqueles que andam na retidão. E eu finalizo no verso de número 12: o Senhor dos exércitos, bem-aventurado, ó Senhor dos exércitos,
Bem-aventurado o homem que em ti põe a tua confiança. Nós vamos cantar para Deus um louvor, finalizando este culto. Se coloque em pé nesse momento. Vocês atrasaram aqui um pouquinho. Eu quero que você guarde essa palavra, a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Você está feliz nesta noite? Gente, a maior felicidade minha é de estar aqui. Maior felicidade minha. É por isso que ninguém me segura. Chegou o dia de culto, chegou a hora. Eu não sei, irmão, tem crente de uma coisinha de nada. Não vou no culto. Uma doencinha, uma dor nas costas, uma dor de cabeça, uma gripinha. Eu digo gripinha porque a gente passou a Covid. Eu não perdi um culto aqui na Covid. Um culto. A gente abriu a igreja e era 3 cultos por semana. Vocês lembram? Eu não perdia um. Agora, problemas tão minutos, tão pequenos, já nos afasta da casa do Senhor. Ame a habitação desse lugar. Jovens, amem a habitação desse lugar. Vale mais um dia nesse lugar do que em outra parte meu. Nós vamos adorar a Deus. Eu quero fazer um convite. Diz que esses viajantes peregrinos, eles faziam de tudo para se aproximar. Primeiro, a alma anelante, desejando Deus. Segundo, nós vemos a aproximação de Deus. Eles queriam se aproximar do Senhor. E em terceiro, o regozijo, tá? Por estar na presença de Deus. Sai do teu lugar. Eu queria convidar, se der, tem muita gente aqui hoje, mas eu queria que todos que puderem, venham à frente. Você vai chegar mais próximo ao altar aqui. Você vai chegar mais próximo ao altar. Daqui a alguns minutinhos estamos terminando o culto. Venha mais próximo do altar, mas venha glorificando. Venha, irmãos, vocês aí atrás. Venha você. Venha com alegria. Um hino extraordinário aí. Vamos adorar. E eu quero orar por você nesta noite.